E aí galera, eu sou Maria Leão, sou doutoranda em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, sou ativista bissexual e feminista, tô aqui no Arte 220 para falar sobre a rebelião de Stonewall. A rebelião de Stonewall aconteceu em 28 de junho de 1969 e foi um levante espontâneo no Village, em Nova York, nos Estados Unidos, diante de violência policial arbitrária que acontecia regularmente nos bares da região. E aí, daquela vez, aconteceu no Stonewall Inn. Pra gente entender, era ilegal você ser drag queen e era ilegal você, ter um monte de comportamentos associados com o que a gente hoje chama, de população LGBT na época nos Estados Unidos. E aí a polícia simplesmente, prendia as pessoas arbitrariamente, ou, como, a gente do Brasil aqui conhece muito bem, exigia suborno pra não prender. E aí quem era pobre, quem era preto, quem era latino, era quem mais se ferrava. Naquele dia, a polícia entrou no bar, no meio da noite, acendeu as luzes, começou a descer a porrada indiscriminadamente em todo mundo, e aí começou a arrastar uma mulher, lésbica que tava ali, e, enfim, muito brutalmente. E as pessoas se rebelaram ao ver, ela sendo espancada por policiais homens. E as drag queens foram quem lançaram as primeiras pedras nos carros policiais. A rebelião durou dias, parou o Village, parou Nova York, parou o mundo. Bem, quando a gente fala em interseccionalidade, a gente quer dizer, que a classe trabalhadora, ela tem gênero, ela tem cor, ela tem sexualidade. A classe trabalhadora não é um ser amorfo e abstrato, solto no ar, assim, e nem é, como aquelas representações stalinistas do realismo soviético no meio do século XX. Quando a gente fala em classe trabalhadora, a gente tá falando em pessoas que se fodem pra caraca, sabe? Em especial, as pessoas LGBT são pessoas que estão muito no objeto de violência do Estado, no objeto de violência da burguesia. São uma parte muito explorada dos trabalhadores, uma parte muito violentada dos trabalhadores. A Revolução de Stonewall foi revolução, enfim, a rebelião foi um processo extremamente radical que colocou a pauta dos direitos humanos para as pessoas LGBT ali em voga, Foi o que criou a ideia das paradas do orgulho LGBT, foi o pontapé inicial para um monte de movimentos pelo mundo inteiro. E mais, foi um ato de bravura e de rebeldia que a gente tem que se inspirar hoje, porque a gente tem que lembrar que era no meio da Guerra Fria, que aquelas pessoas, a vida delas era ilegal e que elas estavam correndo risco todos os dias. Então, se elas puderam lutar e se elas puderam resistir, a gente também pode lutar e resistir hoje no Brasil, em 2019, no governo Bolsonaro. Acho que eu já meio que falei um pouco na última pergunta, Mas acho que alguns impactos que a gente pode falar. Teve as marchas, pro orgulho, que surgiram no ano seguinte, fundadas por uma mulher bissexual, Brenda Howard. Foi quem teve a primeira ideia de, usar aquele dia para reunir todo mundo e poder ir pras ruas se manifestar. E aí, desde então, a gente tem a tradição das marchas, como um espaço, seja para, no meio da crise do HIV e AIDS, reivindicar que pessoas LGBT são gente, que merecem cuidado, merecem saúde pública, não merecem morrer, uma série de coisas assim. Então, a gente pode dizer que foi um grande avanço para a discussão de direitos humanos e um grande avanço, enfim, para expor uma série de problemas muito sérios que estavam no mundo ali naquela época, assim, e hoje em dia também. Tem a Rebelião de Stonewall em quadrinhos, escrita pelo autor Mike Funk, que é um homem trans estadunidense. Tem o documentário A Vida e a Morte de Marsha P. Johnson, que tem na Netflix. E também tem na Netflix um documentário clássico, que é Paris Está em Chamas, que não fala exatamente de Stonewall, mas dá pra ver bem como que era aquele cenário de violência, de repressão, de ser, bicha, viado, sapatão, travesti em Nova York naquele período. Bem, gente, muito feliz aqui pelo convite. Eu espero que vocês vejam mais sobre a nossa história. Em inglês existe um jogo de palavras que a comunidade LGBT usa muito, que é de chamar essas memórias de herstory. É uma história feminina, é uma história contada por aquelas marginalizadas, por aquelas esquecidas. E ela é o que nos dá força hoje em dia para não se apagar,
para não se deixar vencer. E a gente precisa continuar lutando por aquelas que vieram hoje, pelas outras que estão com a gente e pelas que vêm no futuro. Não voltaremos pro armário.